Tá câmera na bom. vertical. Aí, pronto, pronto. Então, Tá. assim, a casa é sua, fique à vontade. Eu vou ficar só prestando atenção mesmo no chat, nas perguntas. Então, não precisa você ficar prestando atenção no chat. Qualquer coisa eu vou te falando o que as pessoas estão perguntando, certo? Tá bom. Então, fique à Tá vontade com certo. vocês, professora doutora Joilda, né? Uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, viu? Tá, Então, boa tarde, Jeane, boa tarde, pessoal. Na verdade, assim, eu tô me sentindo ainda um pouco esquisita, porque é a primeira vez que eu faço uma live em minha vida. Mas vamos lá. Eu estou em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu vim participar do Congresso de Medicina Tropical, que começa amanhã, que é um congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, e trata justamente, né, das doenças tropicais negligenciadas, das doenças que têm uma relação direta com a pobreza. É um congresso bem interessante, e todo ano eu gosto muito de participar. Bom, gente, então assim, meu bate-papo com vocês hoje é um pouco, né, sobre o que a gente vem discutindo lá no meu grupo de pesquisa, no Instituto de Saúde Coletiva da Federal da Bahia, e é um pouco também do que eu venho construindo, né, desde a época do meu doutorado. Eu estou tentando deixar o celular parado, só um momento. Pronto. Bom, e aí a Jeane fez esse convite e eu vou discutir um pouco com vocês, né, como é que as doenças consideradas negligenciadas têm uma relação direta com as iniquidades raciais e sociais em saúde. A gente sabe que a população negra, né, pensando na população brasileira, ela é acometida por determinadas doenças que são ditas mais prevalentes nessa população. Então, por exemplo, a anemia falciforme, todo mundo sabe que é uma doença que tem uma alta prevalência na população negra, né, que varia de 2 a 6% na população brasileira, mas na população negra a prevalência varia de 6 a 10%. Então, a anemia falciforme é uma doença que está muito presente. A hipertensão arterial também na população negra também é uma doença bastante frequente. O diabetes, né, diabetes mellitus também, principalmente do tipo 2, a gente sabe que comparando pessoas brancas e pessoas negras, atinge com muito mais frequência as pessoas negras. E fora as outras doenças, né, os altos índices de morbimortalidade também por violências, causas externas, né, que tem um impacto direto na saúde da população brasileira, sobretudo na população negra. Só que quando a gente vai pensar nas doenças infecciosas, tá? Que aí é o recorte que a gente vai dar, e nas doenças que são consideradas negligenciadas, né, tropicais negligenciadas, ou doenças que são relacionadas à pobreza, a gente tem que pensar, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é quais são os grupos populacionais que são mais acometidos por essas doenças, certo? Algumas delas não acontecem com tanta frequência na população. No entanto, quando acontece, quais são os grupos e segmentos, né, da população brasileira que são mais acometidos? Então, essas doenças, elas têm dois grupos, né? Tem as doenças que são tropicais, negligenciadas, e tem até uma discussão também sobre o uso da terminologia tropical, porque elas acontecem principalmente em países tropicais, né, do hemisfério sul, países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento. Mas, hoje em dia, tem muitos autores que preferem utilizar apenas a nomenclatura doenças negligenciadas. E o que são essas doenças negligenciadas? São aquelas doenças que não só prevalecem em condições de pobreza, mas também elas contribuem para a manutenção deste quadro de pobreza e desigualdade. Essas doenças, elas estão, né, no rol das doenças que fazem parte dos objetivos do desenvolvimento do milênio, fizeram, né, do desenvolvimento do milênio e agora do desenvolvimento sustentável,
e espera-se que parte delas seja ao menos controlada, não acredito dizer eliminadas, mas ao menos controladas até 2030. Só que, para que a gente consiga alcançar o controle dessas doenças em algumas regiões do mundo, a gente tem que dar conta primeiro dos determinantes que estão por detrás dessas doenças. Então, se a gente não conseguir melhorar as condições de vida da população no que se refere à diminuição da pobreza, melhora da segurança alimentar, melhora do acesso a serviços de saúde, melhoria da escolaridade, todos esses, se a gente não conseguir manejar bem esses fatores, muito dificilmente a gente vai conseguir controlar com sucesso essas doenças que são consideradas negligenciadas. Além disso, essas doenças também, elas, em relação a financiamento, na pesquisa, na indústria farmacêutica, elas também não são devidamente financiadas. Algumas mais, outras menos. E aí eu vou citar também alguns exemplos. Então, como doenças negligenciadas aqui no Brasil, a gente pode citar a malária, a gente pode citar a esquistossomose, as doenças causadas, as geomintíases, né, que são as famosas verminoses, né, que acometem a população geral, doenças como a filariose, que é comumente chamada de elefantíase, e uma série de outras doenças que estão nesse rol de doenças consideradas como negligenciadas. A gente passaria, assim, vários dias falando de cada uma delas em separado, tá? Porque cada uma dessas doenças tem as suas especificidades, tanto em termos de agente etiológico, né, do agente causador, quanto mecanismos de transmissão, quanto os determinantes e as populações que estão sob maior risco, certo? Mas eu vou me deter em duas, né, que é a que a gente tem mais expertise, que a gente trabalha mais, que no rol dessas negligenciadas é a hanseníase, que aí a gente já tem alguns trabalhos sobre a hanseníase, e também sobre a tuberculose. Tá? A tuberculose, ela não é considerada uma doença negligenciada. Por quê? Porque tem bastante financiamento no que se refere à pesquisa, à indústria farmacêutica. Então, ela é considerada uma doença relacionada à pobreza, mas ela não é considerada uma doença negligenciada, como as outras que eu mencionei anteriormente. Tá? Então, essas doenças também, elas têm como característica produzir a redução da capacidade de trabalho mesmo, né? Da capacidade laboral das pessoas que são acometidas. E também, gente, tem uma coisa muito séria que é em relação a essas doenças, que é o estigma e o preconceito que envolve as pessoas que já estão acometidas. Então, muitas pessoas, por exemplo, têm hanseníase ou têm tuberculose, mas por conta do estigma, do preconceito e do desconhecimento sobre a doença, as pessoas muitas vezes escondem, muitas vezes as pessoas abandonam o tratamento por uma série de dificuldades aí relacionadas ao tratamento. As pessoas têm impactos negativos na sua vida social e familiar por conta do acometimento, por estarem acometidas por essas doenças, tá? Então tem toda essa questão também que permeia as doenças negligenciadas ou relacionadas à pobreza. E aí, quais são esses determinantes, né? Bom, se a gente for pensar aqui na população brasileira, a gente pensa que, assim, os grupos que são ditos negligenciados, né, os grupos populacionais que estão marginalizados, podemos dizer assim, são os grupos que estão sob maior risco, né? E se a gente for pensar aqui no Brasil, os grupos que estão nessa condição são aqueles grupos que são vítimas de racismo. Então, sobretudo, população negra, população indígena, tá? E esse racismo, ele acirra e tem como consequências uma série de outras desigualdades. Então, as condições socioeconômicas do indivíduo, o maior ou menor acesso que esses indivíduos têm a
uma escolarização de qualidade, ao mercado de trabalho, o próprio crescimento desorganizado dos centros urbanos e como é que as cidades se organizam, né, entre bairros nobres, né, que tem majoritariamente população branca, e os bairros de periferia, que concentram as grandes massas, né, que são os locais, principalmente em relação à tuberculose, onde a população tem maior risco. Condições sanitárias precárias, então as condições de moradia da população, dificuldade de acesso, né, a saneamento básico, a esgotamento sanitário. Então, todas as questões que são provenientes, né, do racismo que existe no nosso país e que acirram esse racismo, isso tudo provoca um aumento no risco da ocorrência, né, no risco de adoecer por essas doenças. Além da diabetes, da hipertensão, da anemia falciforme, das causas externas, da saúde mental, que é prejudicada, além disso tudo, ainda se tem as doenças infectocontagiosas permeando esses segmentos populacionais. E eu penso que nós que estamos debruçados sobre a pesquisa na saúde da população negra, os estudos com saúde da população negra, a gente não pode também negligenciar essas doenças que acometem a nossa população, né, o nosso povo. Então, se a gente for pensar assim, fazendo a distribuição no país, né, como é que essas doenças elas se distribuem? Adivinha, né, gente? Aí eu quero que vocês adivinhem aí nas mensagens. Quais são as principais... onde é que essas doenças se concentram mais, né? A gente sabe que no sul e no sudeste do país existem também grupos que são acometidos por essas doenças negligenciadas, mas, infelizmente, como os piores indicadores socioeconômicos estão nas regiões centro-oeste, norte e nordeste do país, então são as regiões que possuem as maiores incidências de doenças negligenciadas ou doenças relacionadas à pobreza. Tá? Então, se a gente for pensar, infelizmente, essas regiões, elas concentram a maior carga de doenças infectocontagiosas negligenciadas. Se a gente for pensar também em relação à taxa de mortalidade, os indígenas, né, principalmente na região norte, principalmente em relação a, por exemplo, a malária, a doença de Chagas, eles são um grupo de risco para a tuberculose também, é um grupo de risco importante. Mas quando a gente vai pensar na mortalidade por essas doenças, os indivíduos pretos e pardos possuem as maiores taxas de mortalidade. Os pretos, principalmente. Tá? Então, a gente vê que, além do adoecimento por essas causas, tem-se também o maior risco de morte, né? As maiores taxas de mortalidade pelas doenças negligenciadas. Eu estou falando muito rápido, Jeane, fala aí alguma coisa assim ou não, tá bom? Para mim tá bom. E aí, pessoal, vocês estão achando? Tá tranquilo? O entendimento? Vou esperar eles responderem. Tá, senão eu vou tentando falar mais devagar. Uhum. Não, bom, eu não sei, porque eu tô acostumada, né? Então, pra mim tá... tá ótimo tá aqui, bom. ó. Falaram que tá ótimo. Obrigada, então, pode Rafa. continuar. Tá bom. Bom, gente, então em relação à hanseníase, no mundo, gente, ocorrem mais de 200 casos novos, são reportados anualmente no mundo. É uma doença, assim, que parte da população, não só brasileira, mas no mundo, a gente não conhece, a gente acha que não existe mais, né? Mas a gente tem muitos casos de hanseníase. E o Brasil, ele é o país que ele só perde para a Índia em relação ao número de casos novos. Então, tem lá no ranking Índia primeiro, concentrando a maior quantidade de casos de Hansen. Depois vem Brasil e Indonésia. Então, a gente está numa posição muito desfavorável em relação à hanseníase. Pensando nos três países, né? Esses três, Índia, Brasil e Indonésia,
eles concentram 80% dos casos que acontecem no mundo de hanseníase. E no ano passado, aqui no Brasil, ocorreu aproximadamente 25 mil casos novos de hanseníase no país inteiro, e cerca de 6% desses casos, em torno de 1.500 casos, acometeram crianças menores de 15 anos. E isso é um problema seríssimo, porque a hanseníase, ela é uma doença que ela é transmitida no contato prolongado, pessoa a pessoa, por uma pessoa que está infectada com uma bactéria chamada Mycobacterium lepra. Tá? Por isso que antigamente também a hanseníase era chamada de lepra, que hoje em dia a gente não usa mais essa terminologia. Então, a pessoa que tem o Mycobacterium lepra e que desenvolve a doença, antes dela iniciar o tratamento, ela pode transmitir às outras pessoas que ela tenha um contato prolongado. Só que aí também só um adendo. Depois que a pessoa que tem hanseníase, ela começa o tratamento, essa transmissão ela é cessada, tá? Então o importante é diagnosticar logo, né, nos primeiros sinais e sintomas, e aí também há uma dificuldade em relação a esse diagnóstico, e iniciar o tratamento para que outras pessoas não contraiam a doença, tá? A hanseníase, e aí quando acontece hanseníase nas crianças, que é um problema sério, porque entende-se que essa criança teve um contato prolongado, né, com uma pessoa que ainda não iniciou a transmissão. A hanseníase, gente, ela pode, ela começa, né, com os primeiros sinais e sintomas em relação com sinais, com manchas na pele, manchas que as pessoas não sentem, elas sentem dormência no lugar da mancha, né? E aí podem sentir formigamento ou uma mancha, por exemplo, mais clara no lugar, né, da lesão. E muitas vezes isso como é que eu posso dizer, confundido com uma doença dermatológica, tá? E não se pensa que é hanseníase. E aí, só que se o diagnóstico for demorado, se isso for feito de forma tardia, as pessoas elas podem desenvolver sequelas. E essas sequelas, que a gente chama de graus de incapacidade, elas vão agravando. E essas sequelas podem acometer os membros, como as mãos, os pés, levar à amputação, a problemas oculares. Então, tem uma série de sequelas relacionadas ao diagnóstico tardio da hanseníase, tá? Feito o diagnóstico, é uma doença que tem um tratamento, certo? Gratuito pelo SUS. Esse tratamento ele pode levar de 12 meses a 18 meses, a depender da forma clínica da doença, tá? E é um tratamento complicado, complexo, né? Mas que tem tratamento e tem cura. Então, o X da questão as pessoas que apresentam os primeiros sinais e sintomas, elas primeiro, terem acesso aos serviços de saúde para conseguir fazer o diagnóstico, que isso é uma dificuldade, né, principalmente, né, em algumas zonas. Então, esse diagnóstico, que é feito também pela rede básica, né, pela atenção básica, feito o diagnóstico, não confundir com outra doença e diagnosticar realmente, não, é hanseníase, certo? E sendo hanseníase, começar e dar continuidade ao tratamento e finalizar o tratamento, tá? Então, é isso. Eu tô vendo que as pessoas estão perguntando algumas coisas, aí depois eu vou respondendo. Tô tentando já não ficar olhando os textos, mas não, é difícil. Tudo bem. Se você conseguir olhar e continuar falando, é porque eu não consigo. Ô Jo, eu queria aproveitar que você parou agora rapidinho, só para te perguntar se, eu imagino que sim, mas esses números também têm relação com a população negra ser o maior número de pessoas encarceradas e em situação de rua, né? Porque me parece que são as populações que também são muito atingidas, né? Por essas doenças, por todas essas que você está falando. Por todas essas. É isso. Agora, Jeane, interessante é que, assim,
por exemplo, para a tuberculose, que aí eu vou falar um pouquinho depois, a gente tem dados mais claros sobre tuberculose em população de rua, em população carcerária. A gente tem mais trabalhos, mais dados sobre isso. No caso da hanseníase, a gente tem muitos trabalhos assim que fazem uma estratificação, né, uma divisão por regiões do país. Pensa-se muito na questão da hanseníase nas crianças. Mas, por exemplo, você vai procurar um trabalho, aí quem tiver acesso, quem souber de algum trabalho nessa área, pode até me mandar, porque eu ainda desconheço, em hanseníase em população em situação de rua. Você não encontra muita coisa na literatura. Pode ser que tenham estudos, mas eu acho que a tuberculose avançou mais, né? A pesquisa na tuberculose avançou mais na identificação da TB, da tuberculose, nesses grupos, mais do que a hanseníase. Entendi. Mas é algo que a gente tem que aprofundar mais, e é uma das coisas que o grupo da gente também tem interesse em mergulhar mais. Assim, quais são os grupos que estão sob maior risco? A gente não tem esse panorama muito claro para a Hansen ainda. Tá? Mesmo com essa alta incidência no país. Isso, a gente sabe, assim, pensando na população. A gente pensando assim na população geral, mas se for pensar nos grupos que estão sob maior risco, a gente ainda tem várias lacunas no conhecimento em relação a Hansen. Em relação a TB, a gente já tem mais informação. A TB, gente, é tuberculose, viu? Que eu só fico falando TB. Tá? Mas, então, em relação a Hansen, o que foi que a gente conseguiu avançar, tá? Tem uma série de estudos, gente, na literatura que apontam os fatores socioeconômicos que estão relacionados à ocorrência de hanseníase. Então, por exemplo, o fato de um indivíduo, né, que, segundo o nosso querido presidente, né, passa fome, certo? Que, segundo ele, não tem pessoas passando fome, né, aqui no Brasil. Então, o fato da pessoa estar em situação, né, de insegurança alimentar, por exemplo, passar fome literalmente, isso faz com que aumente o risco dela desenvolver não só a hanseníase, mas outras doenças, várias outras doenças relacionadas à pobreza. O fato dos indivíduos também morarem em domicílios, em casas com muita gente, com muita aglomeração, né? É o que a gente chama de alta densidade domiciliar. Isso também aumenta a possibilidade de contágio e de possivelmente adoecimento pela hanseníase. Então, tem uma série de estudos que demonstram como os fatores socioeconômicos, certo? Eles podem agravar mais essa situação. E aí, diante disso, eu vou falar bem brevemente de um estudo que a gente publicou semana passada, que eu acho, eu não tenho certeza ainda, mas só dando furo aqui da notícia, acho que vai passar no Jornal da Record hoje à noite, eu acho. Não, fala da revista. Eu sempre tenho que falar qual foi a revista que foi publicada, porque isso é um dado importante. Então, a gente publicou um trabalho semana passada numa revista de circulação mundial, que é chamada de The Lancet Global Health. Eu não sei se todo mundo tem acesso, mas é uma revista, se vocês colocarem lá no Google NERI, aí coloca assim, leprosy, porque é em inglês, e coloca lá 2019, vai aparecer esse trabalho e todo mundo tem acesso e pode ler. E aí, nesse trabalho, a gente identificou os fatores geográficos e socioeconômicos associados à ocorrência de hanseníase na população, gente, que está cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais, tá? O Cadastro Único para Programas Sociais é uma base de dados nacional, né, do governo federal, que cadastra as pessoas que estão em situação de pobreza e extrema pobreza, e pessoas também que podem ser beneficiárias de programas sociais. Então, é uma base que ela, atualmente, né, para fins de pesquisa, ela está sob a guarda do SIDAX, Fiocruz, que é o Centro de Integração para Dados em Saúde, que é uma unidade da Fiocruz,
coordenada pelo professor Maurício Barreto, e que de 2001, a base que está no SIDATS, né, de 2001 a 2015, tem em torno de 114 milhões de indivíduos, tá? Então, a gente muita gente. Então, a gente trabalhou com essa base do período de 2007 até 2014, e aí a gente identificou quantas pessoas tiveram hanseníase, entre aquelas que estão no cadastro único, a partir da vinculação, né, das informações do cadastro único com as informações da base de dados que registra os casos de hanseníase no Brasil, que é o Sinam Hanseníase. Tá? Então, a gente fez esse trabalho e aí a gente analisou em torno de 33 milhões de indivíduos, e nesses 33 milhões de indivíduos, né, desse recorte menor de 2007 até 2014, a gente identificou em torno de 23 mil casos de hanseníase no período e identificamos quais os fatores, né, que estão mais associados à ocorrência da doença. Tá? Então, esse trabalho também, aproveitando para fazer o marketing, ele faz parte de uma coorte que é intitulada a Coorte de 100 milhões de brasileiros, né? Que é uma coorte que tem sido trabalhada e analisada por diversos pesquisadores do SIDACS e de outras instituições parceiras, com o objetivo de avaliar o efeito desses determinantes sociais sobre diversas doenças e diversos desfechos na saúde. Tá? Então, nosso grupo trabalhou com hanseníase, mas tem outros grupos trabalhando com uma série de outros desfechos. João, deixa eu só dar uma informação, assim, para quem não é da área de saúde, né? Tá bom, assim, essa revista que ela publicou é a mais importante no mundo todo, na área dela, a gente pode dizer. Se não é a mais, é uma das mais importantes no mundo todo. Não é qualquer coisa publicar nessa revista. E uma corte, né, o número de casos que ela está analisando e outros pesquisadores estão analisando, esse tipo de estudo é dificílimo de fazer aqui no Brasil. Não é comum. É muito difícil, inclusive internacionalmente, você conseguir uma base, né? Trabalhar com uma base desse tamanho. E aqui no Brasil, principalmente com os cortes que a gente está tendo para a ciência, para a tecnologia, para o estudo, você tem um estudo dessa qualidade e desse tamanho, é uma coisa, é um esforço fenomenal. Uma coisa assim, fora do comum, tá? De parabéns. E todo mundo que está trabalhando aí, eu acho que a gente tem que pontuar isso, né? Sim, porque quem não está na área, eu acho que não consegue perceber a dimensão que é fazer um estudo desse porte, né? E conseguir esse tipo de publicação. É muito difícil. E ter uma mulher negra à frente disso é muito bom ver isso. Né? Muito que bom, Jane. Mas continue, eu só parei para dar a informação. Ótimo. Foi um trabalho, assim, que, na verdade, para a gente chegar nessa publicação, a gente começou esse trabalho em 2015, mais ou menos, 2015, 2016, e envolveu uma série de pessoas. Então, só no artigo, por exemplo, a gente tem 12 pesquisadores trabalhando nesse primeiro artigo, né, fora os outros que a gente está trabalhando para conseguir publicar aí também. E outra, viu? A gente ainda, depois de fazer esse trabalho todo, a gente ainda tem dificuldade de publicar, mas aí é um outro capítulo. Mas aí é outra coisa. Bom, gente, então nesse trabalho, né, que, como eu falei para vocês, está disponível na internet, a gente identificou que, assim também como outros estudos já mostraram, que indivíduos que são residentes na região centro-oeste, norte e nordeste tiveram de 5 a 8 vezes maior risco, e aí 5 vezes maior risco no Nordeste, em torno de 8 vezes no Centro-Oeste e no Norte, de ter hanseníase em comparação com os indivíduos que vivem no Sul e no Sudeste. Tá? Então, nessa base, com a população, né, de menor renda, né, da população, com o segmento de menor renda da população brasileira, a gente identificou esse risco aumentado, e a gente identificou que nessa população, quanto os menores os níveis de renda, né, per capita, familiar per capita, maior o risco de se ter hanseníase,
nesses grupos. Em relação à escolaridade, os indivíduos também com o mais baixo nível de escolaridade, né, também apresentaram maior risco de ter hanseníase, tá? E isso a gente agora, a gente já se tinham vários estudos apontando nessa direção, mas a gente consegue fortalecer realmente essa evidência, trabalhando com esses 33 milhões de indivíduos, e todos os fatores, gente, que se referem a condições de vida desfavoráveis, como, por exemplo, o tipo de material da moradia, o tipo de esgotamento sanitário, a destinação do lixo, a falta de iluminação elétrica, todas essas condições do domicílio e do peridomicílio que denotam, né, condições precárias de moradia, também potencializaram e aumentaram o risco de se ter hanseníase nesse período, tá? Nessa população. E aí, quando a gente vai pensar em raça-cor, né? Raça, cor, etnia, a gente escreveu um parágrafo, assim, com muito cuidado sobre isso, tem um parágrafo bem grande, assim, no artigo sobre isso, e por quê? A gente observou o quê? Que, se for considerar, fazendo a comparação com os brancos, entre as populações, né, de todas as faixas etárias, os pretos, eles possuem um risco 40 vezes maior do que os brancos de terem hanseníase, nessa população de baixa renda, tá? Então, nessa população que já está no cadastro único, que não é a população brasileira como um todo, se você for pegar este grupo, ainda assim, comparado com os brancos deste grupo, os pretos, eles possuem um risco aumentado de ter hanseníase. E aí, quando a gente fez a análise pensando nos menores de 15 anos, nas crianças, esse risco, ele deixa de ser, sai, né, de um risco de 40 vezes maior para um risco de 92 vezes maior nas crianças pretas em relação às crianças brancas. Então, gente, isso não é mera coincidência. Isso é iniquidade racial. Isso é desigualdade, aquela desigualdade que ela poderia ser evitada entre pessoas, né, de diferentes etnias, e aí nesse caso reforço os negros, né, e considerando os pretos e pardos, tem maior risco de ter Hansen. E se a gente for pensar entre os pretos e pardos, os pretos possuem um risco ainda maior, os pretos autodeclarados, do que os pardos, de ter hanseníase. Então existe uma hierarquia nesse risco aí, que tem uma relação direta com o quão negro você é, né? Quanto mais escura a cor da pele, maior o risco de desenvolver a doença e o menor acesso ao cuidado. É isso? Isso. Mas aí, e essa questão também dessa hierarquia, né, Jane, que você traz, é justamente isso, por uma questão de acesso aos serviços de saúde, acesso ao diagnóstico. Essas pessoas aqui possuem os piores níveis de escolaridade, as condições mais vulneráveis, né, mais precárias de moradia e que se tornam mais vulneráveis. Em relação aos indígenas, que também a gente fez uma análise, a gente, a associação, né, a gente não encontrou o efeito na mesma direção, ou seja, do que a gente encontrou nos pardos e pretos, mas a gente entende, a gente escreveu isso no artigo, que na verdade pode ser devido à carência de informações para a população indígena. Entendeu? Então a gente não tem tanto... A subnotificação, né? Isso, pode ter muitos casos que são de indígena, principalmente na região norte, que foram subnotificados, que não aparecem. Então, como a gente trabalha com os dados administrativos, a gente não consegue dar conta disso aí. Mas não que a população indígena também esteja sob menor risco, não. Tá? Não necessariamente. Sim. Bom, e isso, gente, aí aí vão vir outros trabalhos, né, nessa mesma linha, mas assim, só para dar o... Como é que fala aquele negócio quando dá aquele furo do filme? O spoiler. Adoro spoiler. Só para dar o spoilerzinho, que eu também não posso entrar muito em detalhes agora, mas esses mesmos fatores que estão associados ao risco aumentado de hanseníase, para as pessoas que já têm a doença, também são mais associados ao abandono do tratamento.
tá? Então a gente Sim. já tem análises aí, aguardem cenas dos Ai, que próximos massa! capítulos. E teve uma pergunta exatamente sobre isso, se você tinha dados sobre desistência na pensão básica. Ó, é o spoiler, é o próximo artigo. É o spoiler do nosso grupo. E aí a gente mostra que menores níveis de escolaridade, né, a raça cor para os pardos e pretos, menor renda, todos esses fatores, eles também provocam maior chance, né, de abandonar o tratamento, tá? Mas aí a guarda vai ficar para a próxima live. Não vou falar, não. Não pode falar, não. Mas eu aqui, de longe, sem ter lido o artigo, eu fico pensando como uma das pessoas que está aqui no chat colocou racismo institucional. Eu fico pensando que o tipo de atendimento que é ofertado a essa pessoa negra, preta, né, os pretos, que tem menor escolaridade, que tem menor possibilidade de acesso ao serviço, a gente pensando em racismo institucional, isso deve contribuir. Né? Não, eu estou querendo só... Né? Eu imagino que o comportamento de nosso comportamento como profissionais de saúde, influencia diretamente na desistência dessas pessoas. Né? E isso tem a ver com racismo institucional. Né? O acesso passa por não ter o serviço na sua região, na região onde você mora, mas passa também pelo mau atendimento, que é o que a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra chama atenção, que muitas pessoas desistem, inclusive, de procurar a rede formal de atenção à saúde por conta das humilhações que passa durante o atendimento. Isso, né? Isso. Então, eu não li, eu estou interpretando spoiler, né? Como psicóloga, eu estou aqui tentando juntar as informações para descobrir o final do filme. Sim. Mas eu acho que deve ter alguma coisa a ver. Não precisa falar, mas assim, só dando uma... Não, mas eu estou pelo caminho certo, né? Não é por aí? É por aí. A gente pode pensar assim? Pode. A gente pode pensar assim. E assim, uma coisa que eu observo também é que muitas vezes a gente discute racismo institucional, por exemplo, pensando, né, em serviços de saúde. Eu vejo muitas discussões relacionadas à violência obstétrica, por exemplo. Sim. Tá? Vejo muito violência obstétrica, mas eu acho que falta a gente discutir mais como é que o racismo institucional, olha, já me deu uma ideia aqui, repercute no adoecimento, é isso mesmo, repercute no diagnóstico e no tratamento dessas doenças. Né, na TB, na rancenias. Isso. A gente discute muito aqui na Paz essa questão em relação aos diagnósticos em saúde mental, que é pior ainda, porque quando você tem tuberculose ou Hansen, você tem exames físicos. Isso. Mas o racismo incide, assim, no profissional de saúde não querer sequer olhar para essa pessoa. Isso, não então, querer se ele tocar, não olha, né? não querer tocar, se ele não quer atender essa pessoa, se ele pressupõe que essa pessoa não tem capacidade de compreender as orientações e não orienta. Então, tudo isso é influência do racismo, né? E aí você junta isso com o desmonte do sistema de saúde que a gente tem visto nos últimos anos e vai ver ainda piorar nos próximos anos se alguma coisa não for feita. Então, a gente tem uma bomba relógio, né? A gente está tendo aí níveis... Aí você tem essas doenças que são doenças... O que me chama atenção é que elas são doenças antigas, assim. Muito antigas. Ela já se conhece como elas funcionam, como elas são transmitidas, que tipo de tratamento a gente vai fazer. Quer dizer, são doenças evitáveis. Isso, né? isso. Poderiam ser evitadas. E aí a gente soma isso com a epidemia de HIV/AIDS também. Por outro lado, que a gente está vendo aí um crescimento que já estava alarmante antes, e com o desmonte do departamento, né, de HIV/AIDS, a possibilidade, e vai ser a população negra que vai primeiro, né? Assim, pode chegar também na classe média, pode chegar, mas a gente sabe que a população que primeiro sofre o impacto desse tipo de adoecimento é a população negra, né? Com certeza. A população que é relegada a situações de pobreza, que é a que não tem mais acesso, então isso aí.
uma coisa que eu queria chamar a atenção, Jeane, duas coisas. Que primeiro, em relação a essa questão que você falou, né, do aumento da epidemia, né, de HIV/AIDS, e essas doenças, elas aparecem como doenças oportunistas, né, para as pessoas, né, que são portadoras de HIV. Então, por exemplo, o risco de se ter hanseníase e o risco de se ter tuberculose aumenta ainda consideravelmente. Então, a gente tem que pensar isso também para a população geral, né, brasileira, né, com esse aumento também da epidemia, né, de HIV aqui no Brasil. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Eu acho que eu falhou um pouco. Consegue, Jeane? Acho que não. O pessoal consegue. Eu acho que Jeane que não consegue mais agora. Acho que ela parou. Eu acho que deu um problema com Jeane. Mas peraí, deixa eu ver se ela conserta. Ouviu, Jeane? Consegue? Não, eu não tô conseguindo ouvir. Aconteceu alguma coisa aqui no meu... Mas eu acho que as pessoas estão ouvindo normalmente. Sim. Foi uma coisa... Sim. Pessoal... Tá? Porque tem-se também muito preconceito em relação a isso. Vocês costumam dizer, como eu já ouvi, que essas doenças, tuberculose, hanseníase, essas doenças negligenciadas, são doenças de pobre. Não é isso. Qualquer pessoa pode ser acometida por qualquer uma dessas doenças, tá certo? Só que as populações que estão em situação de pobreza, elas ficam na linha de frente. Então, elas que estão sob maior risco. Mas não quer dizer que é somente doença de pobre, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho o agente etiológico, né, o bacilo da tuberculose aqui no meu pulmão. E tenho mesmo, por ser profissional de saúde e trabalhei muito tempo no laboratório fazendo diagnóstico de tuberculose. Então, eu sei que eu tenho um bacilo aqui no meu pulmão, mas como é uma doença de crônica, né? Como são doenças que são crônicas, no caso da tuberculose e hanseníase, que tem um período de latência bem prolongado, se eu conseguir me alimentar bem, se eu conseguir manter o meu sistema imunológico ok, se eu conseguir manter, né, meu estado, né, imune bem, né, me alimentando bem, não tendo questões, né, que diminuam essa imunidade, eu não vou desenvolver, né, a doença. Então, eu só queria chamar a atenção em relação a isso, porque teve uma vez que eu participei de um seminário e eu fui criticada porque o colega disse que a gente insiste em dizer que hanseníase é doença de pobre. E isso ainda está aqui na minha garganta, mas tudo bem. Eu não vou perguntar a raça cor do colega. Não pergunta, tá? Porque eu atendo, sim, pacientes com alto poder aquisitivo na minha clínica. Tá, tudo bem. Vamos em frente, tá? Em relação à tuberculose, gente, aí, Jane, também você vai controlando meu tempo, viu? Que se deixar, eu vou ficar falando aí até... Não, tem isso mesmo, porque eu acho que ele só salva até 1 hora de conversa. Tá, aí você me diz, quanto tempo tem? Quem sabe? Eu também não olhei, não, quando a gente começou. Tá bom. Tá bom. Eu acho que a gente tem mais uns 5 minutos, com certeza a gente tem. 5? Uns 10, 15 minutos. 10 minutos. Tá bom. Bom, em relação à tuberculose, gente, então a gente já falou muito de hanseníase, né? Vamos pensar agora na tuberculose. Em 2017, a Organização Mundial de Saúde estimou a ocorrência de 10 milhões de casos novos no mundo. 10 milhões de casos novos no mundo, gente. É muito caso, muita gente adoecendo. Tá? E no caso da tuberculose, o Brasil está entre os 30 países que registram, né, também mais de 80% dos casos que ocorrem no mundo. Então, o Brasil também está no rol desses países com alta carga. E no ano passado, a gente diagnosticou em torno de 72.800 casos novos de tuberculose no Brasil. Certo? Então, são muitos casos.
Quando a gente vai fazer da mesma forma que a Hansen, né, uma análise considerando raça-cor, tá? A gente sabe também, a gente tem os dados já mostram isso, que os indivíduos que são pardos e pretos, eles possuem as maiores incidências, então são o maior número de casos novos está entre os pardos e pretos, e as maiores taxas também de mortalidade por tuberculose também acomete esse grupo populacional, tá? Deixa eu ver aqui. E só que na tuberculose, como eu já tinha falado antes, também com Jeane, quando ela me perguntou, a gente tem determinados grupos que são mais vulneráveis, né, ao adoecimento por tuberculose. Então, a gente tem os indígenas, que têm um risco 3 vezes maior de ter tuberculose do que em relação à população geral. Tem a população carcerária, gente, que é composta, né, principalmente por pessoas negras, né, considerando pardos e pretos também, que possuem um risco aumentado de ter tuberculose. Pessoas que possuem HIV/AIDS, né, como a gente já falou, e pessoas em situação de rua, tá? Então, esses grupos populacionais, né, que são ditos mais vulneráveis para a tuberculose, eles têm um risco aumentado, tá? A tuberculose, ela também é causada por uma bactéria chamada bacilo de Koch, popularmente, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, e o nome científico é Mycobacterium tuberculosis, é prima do Mycobacterium lepra, da hanseníase, certo? Podemos dizer assim. Tá? E ela acomete também, principalmente os homens, as duas doenças, né? Pensando no Brasil como um todo, mas isso pode mudar de acordo com a região. Mas o grupo que é mais acometido são os homens. Só que aí tem uma questão também, tá? Que isso também, eu fiquei refletindo muito sobre isso essa semana. Como, por exemplo, no caso da tuberculose, vamos pensar assim. E se a gente for pensar em tuberculose em população em situação de rua? Tuberculose em população em situação de rua. 80% das pessoas que são acometidas são os homens, certo? 20% são as mulheres. Essas mulheres, possivelmente, não são mulheres brancas, certo? São mulheres pardas e pretas. Só que essas mulheres, elas aparecem nas estatísticas, como esse 20%, e só tem um silenciamento em relação a quais são os desdobramentos da tuberculose, por exemplo, nas mulheres que estão em situação de rua. Porque a população masculina, nesse caso, engole a população feminina. Então, eu acho que é uma das coisas também que a gente tem que começar a pensar, né? E isso eu refleti muito essa semana também por conta, né, do dia 25 de julho, né, que tiveram as comemorações também da mulher negra latino-americana. Então, como é que as mulheres aparecem nessas estatísticas das doenças negligenciadas e quais são as repercussões na vida dessas mulheres? Certo? É uma das coisas também que a gente tem pensado. Se a gente for fazer, gente, pensando também em população em situação de rua, tá? Aí, um spoiler também, bem fresquinho. A gente tem trabalhado em fazendo um estudo para comparar, né, essa questão da TB na população em situação de rua. E aí a gente identificou que é o seguinte, por exemplo, pensando por estado, né, os estados do Amazonas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, Bahia também, possuem e Pernambuco, possuem as maiores incidências, né, de tuberculose no Brasil, tá? Mas, e aí a gente consegue ver essa distribuição. Mas se a gente for pensar em tuberculose em população em situação de rua, os estados do Sul, Sudeste e Sul, mas principalmente o Sul, é que concentram as maiores proporções de tuberculose em população em situação de rua. Então, por exemplo, os 3 estados do Sul, eles concentram mais de 6% dos seus casos de tuberculose na população em situação de rua. Tá? Então, tem também essas disparidades entre os estados e entre as regiões do país em relação à tuberculose. Deixa eu ver mais. Jô, e aí a hipótese é o quê? É que tem mais notificação
Assim, porque no Sul e no Sudeste eles teriam, não sei, uma atenção Então, básica melhor. Porque em Salvador mesmo a atenção básica não chega a 30%, isso. Tem né? essas lacunas, tem essa lacuna em relação à notificação, né? Em relação a como é que essa informação chega aos serviços de saúde, como é que essa população chega. Mas uma hipótese nossa também é que, assim, é, como a tuberculose é uma doença que está relacionada às condições de pobreza, Uhum. né? E aí tem, além dessas dificuldades de acesso, na região sul, uma das coisas que a gente também tem amadurecido é que essas populações que estão em extrema condição de pobreza mesmo, né? Elas que estão também sob maior risco. Então, assim, a gente não quer dizer que os lugares que têm mais tuberculose é que tem mais tuberculose em população em situação de rua. Mas Entendi. talvez no sul do Brasil tem menos do que em outros estados, mas a população de Mas situação de rua, por ser concentradas extremamente vulnerável, ela nessa é um população. grupo. Isso. Aí é uma coisa que a gente E está assim também ainda, né, pensando, se eles não são ruminando. os Isso. mais vulneráveis entre os vulneráveis no Brasil. Isso. 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 E sobretudo nessas regiões. Né, uma Tá, questão também, como é que se dá isso nas regiões Sudeste e Sul? entendi. Aí pode ser também, Jeane, uma questão relacionada assim, porque na região Sudeste e Sul, a detecção desses casos nessa população seja maior, né, melhor Pode do que ser. em outros estados. É uma coisa também que a gente tem que pensar, tá? Mas aí, nos ajudem, Tem nos que fazer ajudem. pesquisa. Aí tem que Isso, fazer pesquisa. tem que fazer pesquisa. E aí, gente, uma das coisas, eu já vou tentar caminhar para o final, tá bom? Por causa do tempo e também tem algumas perguntas. Se a gente for parar para fazer uma análise, né, do contexto, né, da conjuntura brasileira em relação à economia, à política, certo? Todas essas crises que estamos tendo, né, em relação à redução do crescimento econômico, o aumento do desemprego no país, tá? Que insistem em dizer que está tendo uma estagnação, mas não tem estagnação, as pessoas não têm emprego, certo? E aí esse tensionamento, né, e no debate também político, ideológico, tudo isso que reverbera nas condições de vida e nas condições de saúde da população. O próprio desmonte do SUS, como Jeane também pontuou, né, do nosso Sistema Único de Saúde, tudo isso são potencializadores da ocorrência dessas doenças. Então, eu já vi algumas matérias, assim, e vi também algum dado, que aí eu não recordo bem a fonte, mas que já foi identificado um leve aumento na incidência da tuberculose no Brasil. Né? Isso aí é uma coisa que também já estava caminhando para um declínio, mas um declínio assim, né? Não um declínio assim, um declínio ainda, Devagar. né, devagar, mas a gente tem observado no último ano que está tendo também um leve aumento. E para a hanseníase da mesma forma. Aí tem os que acham que isso no caso, né, da hanseníase da tuberculose, que é a melhoria na detecção dos casos, né? Mas a gente sabe que, para além da melhoria da detecção dos casos, as pessoas estão também com todos esses determinantes de racismo, desigualdade socioeconômica, pobreza, não sei o quê, que elas estão mais expostas, né, do que podem estar mais expostas do que em outros momentos, né, históricos. E aí, por fim, não, aí uma outra coisa só que eu queria sinalizar é assim a importância, e aí eu estou falando, pensando nos profissionais da área de saúde, tá? Da importância de, além da gente tentar trabalhar no sentido de minimizar esse racismo institucional, porque acabar, eu acho muito ambicioso, muito utópico dizer que a gente vai conseguir acabar, mas pelo menos minimizar e ter um olhar assim mais atento a essas pessoas que são acometidas por doenças que são ditas negligenciadas. Tá? Jorge, quais são as doenças negligenciadas? Bora procurar na internet que tem lá a lista de todas essas doenças negligenciadas. E a outra coisa também que é muito importante é que as pessoas, que já é obrigatório o preenchimento do quesito raça-cor nos formulários, né? Essas Isso é doenças, importantíssimo. essas doenças, elas são de notificação
obrigatória, ou seja, a pessoa, quando ela é diagnosticada, o serviço de saúde tem que informar, e isso alimenta uma base de dados, né, que é de esfera nacional. Então, são essas informações também que nos possibilita fazer uma série de estudos e também possibilita o Ministério da Saúde a organizar e planejar as ações, né? Não só para o Ministério da Saúde, mas os estados e os municípios também. Mas o que eu quero dizer é que é importante que a gente preencha o quesito raça-cor. Todos os quesitos são importantes, todos desses formulários são importantes. Mas o quesito raça-cor, a gente observa que para muitas dessas doenças, a gente não tem informação, né? Aparece lá em branco ou ignorado. Então, com isso, a gente não consegue saber, de fato, qual é o grupo étnico que é, de fato, mais acometido por essas doenças, porque a gente tem um alto percentual de branco ou ignorado. Então, aí a gente também se une aí ao pedido, né, à solicitação também dos nossos gestores, para que se fortaleça essa questão do preenchimento do quesito raça-cor nos formulários de notificação dessas doenças, tá? Isso é uma coisa que é super importante. E, para finalizar, eu juro que eu estou acabando já. Não, porque você ficava aí falando, eu só não sei como é que vai fazer para gravar, mas tudo bem. Tá bom. Por fim, gente, para acabar, duas coisas que eu queria falar para vocês. É que, assim, a gente pensa também, pessoas que são acometidas por doenças negligenciadas. As pessoas os pretos e pardos, eles são mais acometidos por essas doenças. Só que a gente fica pensando como pretos e pardos como um todo homogêneo, como um grupo único, que todos nesse grupo estivessem com a mesma exposição, né, expostos da mesma forma. Mas a gente sabe que não é assim. Então, a gente tem que pensar os desiguais, né, de forma também desigual, não é isso? E aí a gente tem que pensar, por exemplo, na população negra, tá? A gente tem informações suficientes sobre a ocorrência dessas doenças, por exemplo, em populações quilombolas, em comunidades tradicionais, tá certo? Em populações ribeirinhas, nas populações ciganas. A gente não tem, a gente tem um silenciamento em relação à ocorrência dessas doenças em uma série de grupos étnicos, grupos tradicionais, grupos populacionais, porque a gente trabalha só com população negra, de um modo geral, pardos e pretos, população indígena. Tem dois trabalhos também que mostram que o aumento nas coberturas, né, da estratégia de saúde da família, tá? Pensando aí também nas coberturas nos municípios brasileiros, potencializa, né, a detecção dessas doenças, tanto para a tuberculose quanto para a hanseníase. A gente tem, então, alguns trabalhos mostrando isso, né, como é que o aumento da cobertura dessas doenças está associada ao aumento, ao aumento da cobertura da estratégia de saúde da família, está associada ao aumento da detecção dessas doenças. E, por outro lado, também o aumento da cobertura de uma estratégia de proteção social, tá? Como Bolsa Família, por exemplo. A gente estudou Bolsa Família, mas a gente tem outras estratégias de proteção social no nosso país. Como é que a garantia de proteção social ela está associada a uma redução na ocorrência dessas doenças, na ocorrência de casos novos dessas doenças, tá? São artigos mais antigos, mas que dão uma mensagem do quanto é necessário a gente investir em desenvolvimento social no país, né? E quando a gente fala de desenvolvimento social, a gente inclui também o desenvolvimento na área da saúde, não é isso? Porque proteção social também inclui, né, a educação, renda, previdência, seguridade social e saúde. Então, tem esses trabalhos que estão disponíveis. E aí, uma coisa que perguntaram aí, acho que foi o Vitor que perguntou, que se esses artigos eles vão ser traduzidos. A gente já não tem tradução na íntegra, mas, por exemplo, Vitor, eu tenho como divulgar até na página, né, de vocês
a mensagem principal desse artigo da hanseníase, que saiu semana passada, né? É a síntese, e do artigo do Bolsa Família também, dos outros. Então, a gente tem como fazer essa tradução das principais mensagens dos artigos. Mas, assim, uma dica que eu dou para vocês, aí só para finalizar também, não se intimidem, não. Eu pego o artigo em inglês, vai pegando o trecho de interesse, o resumo, coloca no Google Tradutor e pronto. E qualquer coisa... E vai. E qualquer coisa também vai mandando mensagem, entre em contato com os autores, que aí a gente vai respondendo. Tá bom? Certo. Mas... Diga, Jane. As perguntas, né? Bom, não deu tempo, eu não consegui anotar quem foi que perguntou. Mas houve uma pergunta, perguntaram os sintomas de Hansen, você já falou. Quanto tempo dura, em média, o tratamento? Da Hansen ou da tuberculose? Da Hansen. Mas você pode falar das duas, eu acho que é bom falar das duas. Da Hansen, ela é um tratamento que varia, né? Eu tinha falado de 12 a 18 meses, mas tem pessoas também que fazem um tratamento de 6 meses, né? Então, 6, 12, 18 meses, a depender do tipo clínico, né, da doença. E no caso da tuberculose, o tratamento é um tratamento para tuberculose que não é multidroga resistente, né? Um caso clássico de tuberculose, 6 meses de tratamento, tá? Certo. Uma outra pessoa também perguntou se a oferta de tratamento para Hansen e para TB é semelhante, assim, tem o mesmo investimento, mesmo acesso de outros tratamentos como hipertensão, por exemplo, e diabetes. Sim. Tem o mesmo tipo de acesso. Sim. Assim, tem olha, políticas públicas em relação a isso? Tem. Na verdade, assim, o Brasil, ele assume um papel, assim, de protagonista também, né, em relação à questão do tratamento da tuberculose e da hanseníase também, e como esses medicamentos são ofertados e disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Então, são medicamentos gratuitos que são ofertados nas unidades, né, unidades básicas, unidades de saúde da família, para essas duas doenças, desde que o paciente tenha um diagnóstico confirmado. E no caso da tuberculose também, alguns municípios no Brasil, alguns de forma mais sucedida, outros menos sucedida, tem o processo de tratamento diretamente observado e implantado, que é você fazer o quê? O acompanhamento, né, semanal, por exemplo, da tomada dos medicamentos pelo paciente. Então, em relação à disponibilidade, à oferta de medicamentos dessas doenças, o nosso Sistema Único de Saúde, né, que ainda está sobrevivendo. Uai, gente, eu falei do desmonte do SUS e o celular caiu. Até o celular está indignado. Até o momento a gente consegue ainda garantir, mas não sei bem como é que... Até quando? Né? Mas sim. E outra coisa também que eu acho bem interessante é que, assim, os movimentos, os grupos organizados, né, de pessoas acometidas por essas doenças têm um papel de participação popular muito interessante e de tensionar mesmo nesse sentido, né? Então, a gente tem, por exemplo, associações como o Mohan, que é um movimento organizado de pessoas que foram portadoras de hanseníase, que tem um trabalho belíssimo no Brasil e nos estados também, nesse sentido de garantir também, né, que sejam atendidas as demandas desses pacientes pelo SUS. Sim. Outra pergunta que foi feita pelo Vitor, ele até repetiu aqui. Eu vi. Se você articula, né, essa discussão com a base teórica do racismo ambiental. Então, Vitor, ainda não. Por quê? Porque, assim, na verdade, a minha trajetória, né, de pesquisa, a trajetória do meu grupo, a gente faz estudos epidemiológicos, então a gente tem uma grande experiência assim, com análise de dados, de banco de dados, mas a gente ainda não articulou com o racismo ambiental, mas aí você já me fez uma provocação aí, porque a gente sabe que o racismo ambiental, né, ou seja, como é que
as condições de moradia e as condições ambientais que esses indivíduos estão expostos, né, perpassa pelo racismo. Então, assim, se a gente for pensar, por exemplo, nas grandes favelas que a gente tem nas capitais brasileiras, isso também é racismo ambiental, né? Como é que essas pessoas são expostas? Então, é uma coisa que a gente pode começar a se debruçar mais, e eu também não vejo muita coisa na literatura sobre, Não, porque não tem. se eu tivesse Não visto, tem. já teria chamado minha atenção, mas eu não tem. vi, mas é uma coisa que você já nos provocou aí e já está aqui anotado na minha agenda. Eu já vi discussões assim sobre racismo ambiental, mas com a população indígena, né? Já vi Pensando em também. mas não com população negra, não, urbana, assim, não. Eu não Isso. vi. Uma estudante de mestrado lá do Instituto, que é a Ludmila, que ela é orientadora da professora Clarice, que ela vai trabalhar sobre essa perspectiva em comunidades quilombolas. Ai, que massa! Muito massa. Ela vai trabalhar com racismo ambiental e comunidades quilombolas, mas pensando assim, nas doenças infectocontagiosas, a gente ainda não avançou muito, mas é algo que a gente tem que pensar, assim. Ah, É mais. e que bom que você tá nisso, né? Porque quando a gente pensa em Ótimo. epidemiologia, a gente não consegue nem associar com esse tipo de raciocínio, né? A forma Sim. como a epidemiologia historicamente trata o adoecimento não passa por esse tipo de discussão. Então, assim, é uma integração entre as ciências sociais na saúde, né? Isso. E a Sim. epidemia, né? Para compreensão dos dados. Isso é muito legal. Peraí, tem uma Sim. outra pergunta aqui. Você está lendo aí? Do Vitor. Eu estou vendo do Vitor e eu acho Aí o Vitor já fez interessantíssimo. essa articulação, ó. É ótimo, ótimo. Pensando no saneamento e racismo ambiental e dados de saúde e doenças negligenciadas. Arrasou, Vitor. Manda a Adorei. dissertação, Vitor, pra gente. Manda mesmo, porque tem tudo a ver com o que a gente trabalha. Isso, meu filho, manda pra gente. E Viu? essa semana eu fiquei ouvindo muito as discussões, né, da Joyce Bert, né, como Aham, uma sim. arquiteta negra que discute também essas questões de como é que o planejamento urbano interfere, né, nas condições de vida da Sim, população sim. negra. E isso tem tudo a ver com o que a gente estuda, porque tuberculose, por exemplo, ela acontece nas grandes cidades, onde a gente tem maior consequência das favelizações. Por exemplo, se a gente for pensar em Salvador, os bairros, né, os bairros que têm maiores densidades populacionais, né? Por exemplo, como o bairro que eu moro, é um bairro que tem a população mesmo sob risco de ter doenças como a tuberculose. Então, isso tem tudo a ver, fazer essa conexão entre racismo ambiental nos centros urbanos, né, também, e doenças negligenciadas. E eu quero ler essa dissertação. Vitor, agora você está devendo pra gente. Até eu quero ler também. Provocou, agora eu quero. Não, eu não sou de epidemia, mas eu leio também. O pessoal, quero ler. Viu? Manda pra gente ler. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Se tiver mais alguma pergunta, essa é a hora da gente aproveitar a Joilda aqui com a gente. Né? Ai, Jojo. Acho que. Não, assim, eu queria agradecer, gente, ao convite, tá? O convite de Jeane e falar com vocês de que, de fato, quando Jeane me fez esse convite semana passada, eu fiquei super apreensiva, assim, como seria isso? Como vai ser isso, falar na internet? Enfim, eu não estou acostumada, mas eu gostei muito da experiência. E também de ter essa troca com vocês. E também uma coisa que eu tô achando muito interessante é porque tem várias pessoas da minha família assistindo. Então eu quero aproveitar e mandar um beijo para minha família, minha cunhada, minha prima, minha comadre. Eu tô vendo que tá todo mundo aí assistindo, isso é muito legal. Não, bom, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, que você que, né, peraí que tá acontecendo um negócio aqui na minha frente. Bom, volta. Agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigada.
Acho importante que a gente, mesmo falando de saúde mental, mesmo tendo aqui tantos profissionais que não são do campo da epidemiologia, né? Uhum. Que a gente parta disso, né? A importância de trazer você e trazer você para abrir, né, os nossos caminhos Ai, que bom. aqui, é que quando você fala assim, os números do adoecimento precisam considerar que entre pardos e pretos, esses determinantes, né, essa vulnerabilidade acontece de forma diferente, né? Isso, Isso é importante para a saúde mental também, com né? certeza. Ah, é. Essa compreensão de que, embora o perfil seja de saúde mental, eu acho importante que a gente saiba sobre isso. Porque são É. essas experiências de vida, de morar em lugares diferentes, de sofrer violências diferentes, de ter determinados estados de saúde negligenciados, uns mais do que os outros, é que justifica a gente ter um campo chamado saúde mental da população negra, um perfil chamado saúde mental da população negra, e isso também justifica a gente ter abordagens diferentes para as pessoas que têm raça, cor, que se identificam de forma em grupos diferentes. Então, uma Sim. coisa é você atender uma pessoa branca com depressão e adoecida, outra coisa é você atender uma pessoa negra de pele clara, que tem outra forma de inserção social, e outra uma pessoa preta, uma pessoa negra de pele escura, né? Então, é muito importante sua presença aqui, né? Estou muito feliz que você tenha aceitado, que você tenha vindo, né? Que Aproveito para bom, Jane. agradecer também todo mundo que nos acompanhou aqui, né? Nesse período. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mais algumas É, coisas. enquanto você está procurando, Jane, eu só queria dizer Ah, também que tem um trabalho de uma colega nossa lá do Instituto, que é a Gleide, é, que ela tem fez um aluno seu, trabalho. tem aluno seu também aqui, ó, Ai, que declarando. bom. Um Tem beijo. parente, tem aluno, tem colega. É, Diga. tem um trabalho da Gleide Santos que ela identificou a associação entre transtornos mentais comuns e Sim. tuberculose. E Então, eu acho é ótima, ela é ótima. isso, e eu acho que é um trabalho que vale a pena e casa bem com o que você falou agora, que eu acho que vale a Sim. pena também a gente popularizar, né? Que existe essa questão da associação entre você ter tuberculose e ter transtorno mental comum, né? Nas pessoas que estão acometidas por essa doença. Acho que vale a pena. Sim, com certeza. Aí eu dividi aquela. Eu te falei, né? Eu dividi aquela mesa com ela Sim, e achei o trabalho assim, muito massa mesmo. Muito que massa. bom. Bom, Tá aí bom. agora a gente vai encerrar. Encerrar, tá bom. Mas você é sempre muito bem-vinda. Você, toda vez, quando tiver os próximos artigos, e quando você quiser falar especificamente do seu artigo, é só Tá você bom. sinalizar que a gente marca aqui e faz. Né? Se quiser trazer mais spoilers para a gente também, Tá bom. E também outros colegas, eu tenho acho que vários colegas que vão topar participar. que vão topar participar. Então, assim, minha linda, assim, meu amor eterno e minha Obrigada, gratidão, Xan. viu? Por você Tá ter bom, aberto os nossos caminhos, que agora venham outros. E que você tá volte, bom, tá tá bom. bom? Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu vou